Aqui para mim caiu já também. Quando o tempo tá assim, fica meio ruim, né? Pois é. Certo, então, começando de novo. Eu gostaria de fazer bem-vindo, Carlos. Meu nome é Laura, eu estudo gastronomia, estou quase terminando a faculdade. Depois os outros colegas também, eles vão se apresentar, cada um. E muito obrigada pela tua disponibilidade de nos ajudar com essa entrevista, né? Da disciplina de agroecologia. A gente vai começar a te fazer umas perguntas simples, comuns, tu responde como sentir à vontade. Eu não entendo muita coisa particularmente, porque não tem muito a ver com o meu curso, né? Mas a gente vai aprendendo junto e a princípio é isso aí, tá? Tá bem. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação, alguma coisa. Então, a Laura é da gastronomia, o João, o Miguel e a Ângela. Eu também sou. Eu sou da Eu também, no gastronomia. caso. Eu também aqui na UFS, aqui na Nova Prata, e estou fazendo agronomia também. 2 agrônomos Então, e 2 da gastronomia. Isso, estamos Isso, quase duas finalizando. gastronômicas. Mais para o final do curso? Isso. Está quase no fim. Eu estou iniciando o primeiro semestre. Estou quase no final já, no quinto. Mas a princípio é isso, então. Eu vou começar com uma perguntinha, tá? Que tu pudesse me explicar, na verdade, o que seria a biomineralização. Acho que está caindo. Certo. Na verdade, o termo bioremineralização, para mim, ele é novo. Né? A gente trabalha com remineralização de solos. Biomineralização, assim como eu poderia entender, é como se fosse uma biofortificação, a partir de um uso de rochas moídas, se pudesse aumentar o teor de algum nutriente, algum micronutriente, algum elemento essencial nas plantas ou nos órgãos de consumo, né, que aí estaria ligado diretamente à área de vocês, da gastronomia. A bioremineralização é novo, isso não é que não exista, mas eu não trabalho com isso, eu trabalho com remineralização de solos, ou seja, usando rochas moídas, né, os pós de rocha, que geralmente se conhece, tudo é pó de rocha. Mas para sair de um pó de rocha e chegar a um remineralizador de solos que possa ser usado, registrado no Ministério da Agricultura e usado de forma segura, não é que sejam poucos, mas ainda existem poucos. Existem inúmeras rochas, inúmeros pós de rocha, mas poucos remineralizadores de solos registrados no Brasil. Hoje, para vocês terem uma ideia, desde que a instrução normativa que disse o que é um remineralizador de solos, existem 32 produtos registrados, ou seja, de 2016 até agora, ou seja, nesses 6 anos, tem 32 produtos que podem ser usados com segurança, com eficiência agronômica e com segurança na produção dos alimentos, ou seja, não tem metais pesados, ou se tem, está dentro de uma norma, dessa norma que é a Instrução Normativa número 5, né, que é específica para remineralizadores de solo, então apresenta teores limitantes de arsênio, cádmio, chumbo e mercúrio. Então, é isso, remineralizador de solos. Pode aumentar a eficiência agronômica, pode melhorar a qualidade dos órgãos de consumo, pode melhorar a vitamina nas plantas, pode melhorar nutrientes nas plantas, mas aí é um segundo momento, né? Essa parte qualitativa. Mas, em resumo, remineralizador de solos. Todo produto que só passa por moagem, simplesmente moagem, não tem mais nada, não tem nenhum outro aditivo, é uma rocha que tem alguma propriedade, né, o que melhora o solo, melhora a planta, melhora a fertilidade dos solos,
e a produtividade das culturas. Certo, então, obrigada. Questão de, no seu ponto de vista, né? Qual que é a vantagem dessa tecnologia visando a produção de alimentos? Basicamente, Miguel, a vantagem dos remineralizadores de solo, digamos, desses 32 produtos que estão registrados hoje no Ministério, eles têm vantagens distintas. Uns são fornecedores de nutrientes, principalmente potássio, tem rochas que são registradas no Ministério remineralizador, mas como fonte de potássio. Outros são como fonte de cálcio e magnésio, outros têm efeitos, a grande maioria tem efeitos indiretos. O que são os efeitos indiretos? Eles melhoram a eficiência quando aplicados conjuntamente com os fertilizantes solúveis. Por exemplo, eles não são antagônicos aos fertilizantes convencionais. Muitos agricultores têm usado a combinação de rochas moídas, de remineralizadores, junto com cloreto de potássio, junto com superfosfato triplo, para melhorar a eficiência dessas fontes solúveis. E por causa desses efeitos indiretos, eles têm muita carga, muitas argilas. Os remineralizadores, eles, além de ser fonte de nutrientes, desses que eu falei, eles melhoram, eles diminuem as perdas, por exemplo, de potássio, aumenta a disponibilidade de fósforo do solo, esse fósforo que é vindo das fontes solúveis. Então, são efeitos indiretos muito importantes, ainda mais hoje, numa situação da dependência do país de importação dessas matérias-primas. Então, como efeitos indiretos, aumento da eficiência dos fertilizantes convencionais, fonte de micronutrientes, cobre, zinco, principalmente, alguns casos até selênio, formação de novos minerais no solo, argilas boas, argilas 2:1, argilas que têm alta CTC, por exemplo, um calcário, né, não é comparar, o calcário é uma rocha moída também, com objetivos muito claros, diminuir toxidez de ferro, alumínio, manganês, e depois fornecer cálcio e magnésio. Mas o calcário, ele não forma argilas. Já um basalto moído, uma biotita, um gnais, um dacito, eles vão formar minerais 2:1, ou seja, eles vão liberar algum nutriente nesse processo de intemperismo e vão formar argilas boas. Então, esse é mais um efeito indireto dos remineralizadores. Além disso, eles, em combinação com a matéria orgânica do solo, formam agregados. A formação de agregados no solo é muito importante para não deixar perder nutrientes, melhorar a CTC. Por exemplo, uma matéria orgânica tem aí 300 centimol, 200, 300 centimol de carga. Né? Uma rocha, a melhor rocha pode ter isso também, chegando a isso. Uma zeolita pode ter essa capacidade. Então, vejam que quando a gente junta tudo isso, todos esses efeitos diretos e indiretos, quando uma argila dessa se combina com a matéria orgânica do solo, os efeitos são muito, muito positivos para todo o sistema, para as plantas, para os micro-organismos. Né? Muitos produtos, se vocês lerem, quem são os veículos dos micro-organismos? A maioria são argilas muito boas, a paligorskita, montemorilonita, ou seja, por que eles são usados como veículos para esses micro-organismos? Porque realmente eles têm espaços e esses micro-organismos interagem muito bem com esses minerais. E além de interagir, eles podem aumentar o intemperismo, né, o biointemperismo desses minerais um pouquinho mais duros, né, facilitando o acesso das plantas, né, a esses nutrientes. Então, tentando, Miguel, sendo mais objetivo, né, qual que é as vantagens? Essas seriam um grupo grande de vantagens. E para a produção de alimentos, eu diria que hoje é uma das formas mais baratas, né, de produzir alimentos, porque desses produtos que estão registrados no Ministério, digamos que o custo deles varia aí por tonelada
de 100 a 400 reais a tonelada. Se tu for comparar com qualquer fertilizante hoje convencional, está 5, 6 mil reais a tonelada. Então, se tu diminuir um pouco a dose dos fertilizantes convencionais e usar rochas junto, vai baratear muito o custo da produção de alimentos de um modo geral. E ainda dentro da tua pergunta, né, já que a questão tem a área da gastronomia junto, perdi o raciocínio, desculpa. Sim, retomei. Muitos grupos de produção de alimentos orgânicos têm usado muito essas rochas como a sua única fonte de nutrientes, junto com os estercos, junto com os fertilizantes orgânicos. Então, muitas dessas rochas estão certificadas no Instituto, no IBD, na EcoCert, ou seja, elas podem ser usadas na produção orgânica de alimentos. Então, isso é um lado também positivo, né? Além de ter essa capacidade de suprir uma cadeia que cloreto de potássio, superfosfato ou solúveis, de um modo geral, não são permitidos, os remineralizadores também podem atender esse nicho de mercado. Não sei se te respondi, Miguel. Isso, não, show de bola, bem explicado. Sim, pode ser. Bom, para a gente dar sequência, então, eu acho que tu já falou um pouquinho sobre essa questão de preços, enfim. Gostaria de te perguntar, então, qual a importância da estratégia da biomineralização ou da remineralização, como você falou, no contexto atual dos bioinsumos, frente a toda essa problemática nos custos dos insumos convencionais usados na agricultura. Perfeito. A gente também trabalha com a parte da bio, né, dos micro-organismos benéficos, promotores de crescimento, tricodermas, que são controladores de doenças de solo. Então, bioinsumo seria o supra-sumo dos insumos para a agricultura, vamos pensar de base biológica. Por exemplo, os estercos, os adubos orgânicos, as tortas, resíduos agroindustriais de um modo geral. Todos eles, desde que isentos de patógenos ou de elementos potencialmente tóxicos, eles são usados na agricultura. Depois, junto com eles, o que veio? As rochas, os pós de rocha, de um modo geral, são usados há muitos anos. Mas só depois de 2016, com essa publicação da Instrução Normativa número 5, é que eles passaram a serem considerados um tipo de fertilizante, um tipo de insumo agrícola. E os micro-organismos, né, que desde sempre foram, desde os azospirillum, desde o rhizobium, desde os fixadores de nitrogênio de leguminosas, gramíneas, os promotores de crescimento, os tricodermas. Então, bioinsumo eu considero extremamente importante no momento atual, e é o que pode salvar o país da enorme dependência que a gente tem de insumos importados. Ou seja, com insumos regionais, a gente pode dar uma certa autonomia para aqueles agricultores que estão querendo diminuir custo e ao mesmo tempo, manter a produtividade. Então, a combinação de resíduos orgânicos regionais, né? Tudo isso é regional, eu estou falando, não adianta querer usar uma rocha que vem de São Paulo, de Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul, porque o transporte vai inviabilizar esse produto. Então, desenvolver insumos regionais, resíduos orgânicos regionais, com remineralizadores regionais, e micro-organismos não precisam ser regionais, mas também. Então, no momento que a gente combina esses três tipos de matriz, de matéria-prima, tem um bioinsumo, né? A gente também já desenvolveu aqui em escala piloto, isso não tem para vender, mas várias empresas estão fazendo, que é combinar num pellet
né? Geralmente se faz um pellets, que é a combinação de material orgânico, né, prensado, aquecido, junto com uma rocha, determinada rocha, ou mais de uma rocha, inclusive, não precisa ser uma, e micro-organismos, né, geralmente tricoderma ou algum outro promotor de crescimento. Essa combinação, que diria que é o suprassumo dos insumos ou dos bioinsumos que estão em desenvolvimento e que algumas empresas já têm no mercado. Então, é extremamente importante. Não, agora está mais importante do que teve há 10, 15 anos atrás. Mas a verdade é que o país sempre foi muito dependente da importação de fertilizantes, de nitrogenados, de potássio, de fósforo. A gente importa hoje em torno de 80%. O país é dependente em torno de 80% de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, só para mostrar para vocês que esse a gente tem muito para avançar. Tem pesquisas muito boas, mas ou o Brasil, né, todas as instituições, né, Embrapa, universidades, institutos, ou trabalham nessa linha, né, da diminuir a dependência, ou vai acontecer que essa fartura que a gente tem na produção de alimentos e baratos, né, já está mudando, né, a gente já viu nos últimos 2 anos, antes da pandemia já começou, o que encareceram todos os alimentos. Muito do que? Da importação dos fertilizantes, que ainda se usa, né, a maioria dos fertilizantes são importados, na maioria das culturas, né, com exceção da agricultura orgânica, ou da agroecologia, né, aí depende do conceito que a gente vai adotar. Então, da agricultura orgânica, da agroecologia. Eu novamente perdi a linha de raciocínio, está chovendo muito aqui, eu estou mais olhando para... Caiu pedra agora há pouco aqui, então está meio bravo aqui. Tive que parar de fazer o que eu estava fazendo para secar, e uma calha transbordou, molhou tudo, tive que desligar todos a fiação daqui de dentro de casa, fiquei com medo que pudesse queimar tudo. Mas eu me perdi no raciocínio. Bom, mas era isso, os bioinsumos, de um modo geral, ou a gente investe nessa linha, ou a gente vai continuar muito dependente e os alimentos vão encarecer cada vez mais. Né? Não só os alimentos, né? Tudo, né? Qualquer outra matéria-prima que a gente importar, tudo, combustível fóssil, está tudo ligado a esse tema, né? Da importação. Né? Sim. A agricultura familiar, João, ela é totalmente dependente de insumos, né? Até, diria, tanto quanto o grande. A questão é que na agricultura familiar, a mão de obra, né, despendida para poder fazer o manejo da cultura, a produção, né, seja dos alimentos, seja da pecuária, a mão de obra ainda é muito penosa, né? Não tem a mecanização, por exemplo, que tem uma grande empresa do agronegócio. Então, dentro da agricultura familiar, um produto que combinasse, né, num único produto, né, por exemplo, matéria orgânica, rocha moída e micro-organismo benéfico, seria um insumo completo, né, que poderia facilitar o trabalho dessas famílias, porque a gente está falando de famílias, né? A agricultura familiar, geralmente é o casal e os filhos que trabalham, às vezes até os avós que trabalham. Isso é muito, muito comum nas propriedades tabageiras.
se planta fumo como uma cultura principal, mas tem milho, tem hortaliças, tem feijão, tem mandioca. Então, acaba que depois da produção de tabaco, como principal, por exemplo, se usa o manejo de outras plantas, por exemplo, milho na soqueira, né, do tabaco, para aproveitar aqueles nutrientes. Mas nas outras culturas, né, se for pensar mandioca, feijão, fruticultura, ainda é muito trabalho, muito penoso e muito dependente, né, de insumos alternativos e baratos, porque a agricultura familiar não tem o poder, né, de compra e no preço que estão os fertilizantes atualmente, ou eles usam o que tem, né, o pouco que tem, que dispõe na propriedade, ou não usam nada, né, fora alguma cultura do fumo, por exemplo. Então, uma possibilidade, né, estratégias, é usar rochas regionais. Né? Então, isso tem bastante informação. Né? Se vocês quiserem, depois eu posso passar referências, né, de prospecção de rochas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né, que é um trabalho que o Serviço Geológico tem feito nos últimos 15 anos. Então, tem bastante informação. Muitos não estão registrados ainda, mas tem informação segura, né, que é possível usar. Claro que se um agricultor quiser usar, por exemplo, ainda Nova Prata, né, que se diz que é basalto, mas não é, né? Sabe que é dacito, é uma rocha muito diferente do basalto. Mas se os agricultores quiserem usar, né, esse produto na sua lavoura, ou melhor, se tem uma criação de aves, criação de porco, criação de gado de leite, e quiser usar isso junto com o esterco, né, junto com a cama de confinamento, e depois usar na lavoura, é uma das estratégias, né, de diminuir essa dependência de fertilizantes importados, ao diminuir o valor, o custo de produção, usando esses resíduos regionais. Obviamente que a adubação é uma parte do sistema, né? Planta de cobertura é outra, plantio direto, diminuir as perdas de solo por erosão. Então, as rochas, os remineralizadores, é uma das estratégias, né, que o produtor, principalmente o agricultor familiar, pode lançar a mão. Vai resolver todos os problemas? Não, provavelmente não. Mas se ele fizer um manejo correto e usar todo esse benefício que as plantas de cobertura, né, as plantas cicladoras de nutriente, micro-organismos, que tem empresas que já vendem micro-organismos, tricodermas, por exemplo, né, todos azospirillum, rhizobiums, né, para diversas culturas, e resíduos regionais ou da própria propriedade, é o caminho. São estratégias, um conjunto de práticas, de estratégias que pode levar ele a depender menos, a produzir mais satisfatoriamente, mais barato, com custo baixo. Então, as boas práticas, né? Fazer as boas práticas de manejo das culturas, da propriedade, usar bem a água, usar bem o solo, né? Porque não pode perder solo, fazer todo o manejo nas áreas dobradas, uma pequena propriedade familiar não pode se dar o luxo de perder solo por erosão, então tem que fazer curva de nível, cordão de contenção, plantio direto, mesmo que seja um pequeno, né? Lançar a mão da capacidade de uso da terra, áreas declivosas, dar preferência para culturas perenes, áreas mais planas para outras culturas que podem sofrer um manejo do solo mais intensivo, mesmo com a mecanização. E nesse contexto, os remineralizadores são um ingrediente que pode ajudar o agricultor, principalmente a pequena agricultura familiar.
Acho que é isso, né? Acho que vale muito a pena, né? A princípio, tudo certo aqui. Que é uma opção que a gente pode escolher, né? Que muita gente ainda não sabe que existe, né? Então, só vale a gente fomentar também, né? Claro. E depois, assim, se vocês quiserem, eu posso... Eu estou saindo de viagem amanhã para Santa Catarina e Paraná, mas aí no sábado eu estou de volta. Eu posso tentar nesse meio tempo. Na verdade, não vou conseguir, porque eu não vou levar nem computador, vou levar só o telefone. Mas eu vou organizar uma pasta com publicações, com essa norma do que é um remineralizador, qual o conceito, e todas essas características que uma rocha moída tem, e passar para vocês ficarem aí com um banco de bibliografia que depois vocês podem ler e difundir aí também com outros colegas, e inclusive ler criticamente, saber se é por aí mesmo, o que vocês acham, né? Porque eu acho que na disciplina de agroecologia esse é um tema muito importante, né? Tema de algo que as rochas moídas elas não são fertilizantes solúveis, elas têm outros tipos de benefícios que vai além da fertilidade, e isso é muito pouco estudado e tem um papel muito importante dentro do conceito de agroecologia. Então eu posso separar para vocês e aí de repente no sábado ou no início da semana que vem eu compartilho no Google Drive com vocês essa pasta. Show de bola. Tá bem. Valeu, obrigado pelo convite. E um abraço para a Valdirene. E vocês já tiveram aula com o Gabriel Pauletti? Também, Gabriel sim. fomos colegas de graduação. E a Luciana foi depois. Ela é do laboratório, né, da parte de fertilidade do solo, né? Já tiveram aula com ela também? Tá bem. Olha aí. Mas tá bem, então, se vocês falarem com eles, mande um abraço para eles. Então Muito tá, obrigada. boa noite. Tá bem. Muito obrigada. Tá bem, boa noite para vocês, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.